Fala designers, tudo bom com vocês? Continuando aqui o nosso projeto, eu vou explicar para vocês agora como que a gente faz a separação de frequência da nossa imagem, beleza? O que eu vou fazer aqui, tá? Vou deletar essa camada e vou agrupar todas essas camadas aqui. Então, modelo, vou colocar aqui como correção de pele. Original, RAW, caso eu precise da minha foto original, ela tá ali. E a minha segunda camada aqui com as correções de pele, beleza? Vamos imaginar o seguinte, a minha pele ela é composta pela cor e pelas imperfeições. Então vamos imaginar que aqui eu tenho a cor da minha pele e ela é suave, né? Ela não oscila muito. Ela vai variar ali de um tom para o outro, mas é bem sutil. A nossa pele ela é bem uniforme. E a gente tem as imperfeições da nossa pele, né? Que são aqueles buraquinhos e tal. Isso aqui, ó. Esses pequenos buracos aqui, tá vendo? Branco e aqui mais escuro e tal. Isso aqui são as imperfeições, né? Então ele oscila um pouquinho mais. Então eu tenho aqui a minha cor e aí eu tenho aqui as imperfeições. Tá? Isso é o que compõe a nossa pele. Quando a gente faz a separação de frequência, o que eu vou fazer dentro do Photoshop? Eu vou tirar tudo que tem de buraco, imperfeição, de tudo que tem de pele. Então, ou seja, eu consigo tratar a pele da modelo, consigo tratar a cor da pele dela, né? Fazer uma normalização das cores, sem mexer naqueles buracos. E aí depois eu venho, né, com uma ferramenta de retoque, suavizando esses buracos aqui, né? Venho normalizando eles, tirando o que não me interessa ou fazendo a normalização deles. Para quê? Para a pele ser o mais lisa possível. E como que eu faço isso aqui agora? Eu vou duplicar essa camada, tá? Porque para isso eu preciso de uma camada fletada, não consigo fazer isso numa camada inteira. Eu vou colocar aqui como original. Eu vou duplicar ela de novo, vou colocar ela aqui como baixa frequência e vou fazer mais uma como alta frequência. Então, ou seja, eu tenho três camadas aqui agora, tá? Alta frequência, baixa frequência e a camada original. Isso depois que eu fiz todos os tratamentos e todos os retoques, beleza? Bom, o primeiro ajuste que eu vou fazer então, eu vou vir aqui na baixa frequência, tá? Vou vir aqui em filtros, desfoque gaussiano. E aí eu vou aumentar o desfoque. Se você colocar aqui na pele, você vai ver que acho que aqui em torno de 5 até sumir todas aquelas manchas da pele dela, tá bom? Então aqui em 6.8 eu já tem um pouco de... A pele já está um pouco mais lisa. E não consigo mais ver essas manchas aqui, tá? Então aqui eu seguro o Ctrl para aproximar. Tá vendo essas pequenas manchas aqui? Então eu trago aqui para em torno de 6, talvez. Em torno de 6 eu já tenho um resultado legal. E vou dar um OK. Então beleza, eu apliquei o meu desfoque, tá? O rosto da minha modelo ficou todo embaçado, eu perdi todas as linhas e tudo mais. Porém a pele dela, que é o que a gente está preocupado aqui agora, ela está bem lisa. Eu vou vir aqui na alta frequência agora, que a minha camada ainda continua original. E vou subtrair da minha alta frequência tudo que tem na baixa frequência. Então, ou seja, tudo que está liso nessa camada de baixo, eu vou subtrair da alta e vai ficar somente os detalhes agora. Para isso eu vou vir aqui em imagem, aplicar imagem. Aonde está mesclado, eu vou escolher aqui baixa frequência. Tá? Então eu vou tirar da alta frequência tudo que está na baixa frequência. E aonde está em multiplicação, eu vou colocar em subtrair. Tá? Lembra aqui de colocar 2 na escala, e o deslocamento vocês vão colocar 128, porque lembra que a gente trabalha com 256 cores no Photoshop. 128 é a metade, então significa que aqui embaixo, se eu colocar 0, ela vai ficar totalmente preta. Se eu colocar qualquer outro número, ela vai mudar a cor, tá vendo? Ele vai aumentando aqui o brilho do fundo. Eu preciso de exatamente 128. Por quê? Lembra, por exemplo, o nosso filtro aqui de sobrepor luz direta, luz indireta?
o que ele faz? Ele exclui tudo que é 50% cinza. Então, como eu tenho aqui uma camada cinza com detalhes, o que ele vai fazer? No caso aqui, por exemplo, da luz linear, né, que é o filtro que a gente vai trabalhar, o que ela faz? Uma das características dela, né, é excluir tudo que é cinza, clarear o que é branco e escurecer o que é preto. Então, a hora que eu jogo ela aqui por cima, ela sumiu com o cinza, manteve o branco e manteve o preto, tá? E aí, se você olhar, eu tenho ainda a minha camada desfocada e agora eu tenho uma camada só de detalhes. Ó. Eu tenho uma camada só de detalhes. Então, eu consigo mexer em todos os detalhes dessa camada e consigo mexer na cor aqui embaixo, tá? Estando desfocada, sem me preocupar com o que vai acontecer. Então, vou ativar as duas aqui de novo e vou agrupar as duas para vocês darem uma olhada. Tá vendo? Essa é a minha imagem original e essa é a minha imagem com as cores separadas. Como vocês podem ver, a imagem é exatamente a mesma. Ela fica do mesmo jeito, né? Eu não perco nada de uma para outra. Porém aqui eu vou fazer o tratamento só da pele, só do tom da pele e depois o tratamento somente das manchas, tá? Então vou fazer os dois tratamentos aqui ao mesmo tempo. Então eu sempre começo pela pele. E aí na pele existe uma técnica para você trabalhar, né? Eu vou ativar essa camada aqui para a gente dar uma olhada, que é o pincel aqui, o pincel de mistura. Como que ele funciona? Vamos imaginar que é um pincel artístico, tá? Então aqui a gente tem as opções dele, que é o molhado, né? É quanto de tinta que vai ter ali no pincel, né? Quanto que ele vai estar molhado, quanto que ele vai fazer o arraste daquela tinta. O carregamento, que é o tanto de tinta que ele vai carregar em cada passada que você dá. A mistura, qual que é a porcentagem que ele vai misturar, então aqui ele está em 100%, então ele vai misturar 100%. Posso desativar ele aqui e a mistura fica um pouquinho menor. Eu tenho o fluxo, tá? O fluxo de trabalho dele, que é padrão de qualquer pincel. E aí eu tenho essa última opção aqui, tá? Conforme eu aumento o valor, o meu pincel ele vai ficando um pouquinho mais devagar, tá? Caso eu precisasse fazer um desenho ou alguma coisa mais delicada. Porém, eu gosto de trabalhar com mínimo aqui, tá? Prefiro deixar ele quase desativado ali. Beleza? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai desativar essa opção, tá? Essa opção aqui significa que ele vai vir do transparente para a cor que eu quero. Caso eu não ativasse e escolhesse uma cor aqui, por exemplo, pegasse o preto, significa que o meu pincel ele ia espalhar o preto, tá? O preto como cor principal. Quando eu desativo essa opção, quando eu ativo essa opção, ele trabalha do transparente para a cor que eu estou usando, tá? Então aqui no caso do rosto eu acho que é um pouquinho mais interessante. Aqui as configurações normal de tamanho de pincel. Então vou deixar ele no tamanho aqui que eu consigo passar e ficar interessante. As configurações de molhado que você pode deixar em torno de 5, 6, 7%. Não precisa de muito. O carregamento eu vou deixar em 25%. A mistura tanto faz, porque eu estou desativado aqui, então tanto faz a mistura. E o fluxo também vão regulando de acordo com o que vocês acharem melhor, tá? Aqui, por exemplo, o fluxo, né, em torno de 25% ele ficou muito pesado. Então, vou diminuir ele aqui para 12 e o carregamento para 12, beleza? Porque eu quero um tratamento bem sutil aqui. E aí agora é basicamente ir passando isso aqui sobre o rosto dela. Então, aqui tem uma curva. Então, sempre lembra de passar de acordo com essa curva, tá? Aqui ele vem para baixo aqui. Então, eu vou trazendo essa sombra aqui para baixo. Aqui eu tenho um risco, então eu passo de acordo com esse risco. Vou aumentar um pouquinho o pincel, vou fazer aqui a bochecha dela. Aqui também vou trazer para baixo. A testa aqui, ó. Vou tentar passar no sentido horizontal, tá? Puxar um pouco esse branco aqui para o lado, para dissolver um pouco ele. Aqui em cima tem um pouco de vermelho, tá vendo? Então vou tirar um pouco desse vermelho. O nariz aqui, tá vendo? De cima para baixo. Então vou diminuir aqui, ó. Vou passar um pouco aqui no nariz para poder suavizar esse risco aqui, ó.
Dá uma olhada, tá vendo? Ela tinha um risco bem grande aqui. E aí eu consegui normalizar esse risco. Aqui na boca dela também tem um pouquinho de mancha. Aqui no rosto aqui tá um pouquinho manchado também. Por dentro do nariz. Aumentar um pouquinho mais. Fazer o queixo dela. Vocês estão vendo que eu sempre passo acompanhando o movimento do rosto, tá? Eu nunca venho aqui nesse risco e faço isso aqui, ó. Que aí eu vou acabar manchando a pele dela. Então eu sempre passo no sentido que a forma do rosto dela tá? Então eu vou meio que pintando por cima do rosto dela para poder criar esse efeito. Então tá mais ou menos aqui com a minha mistura, né, feita. E aí agora eu ativo a minha máscara com os meus defeitos, né? Com os detalhes do rosto dela. Então, só com o tratamento de cor, ó. Olha como que eu consegui normalizar as cores do rosto dela, né? Esse aqui é o depois, e esse aqui é o antes. A sombra aqui do nariz dela não tá tão riscada e tudo mais. Depois eu vou refazer essas sombras, tá? Mas primeiro eu preciso normalizar isso, para não ficar com esse defeito aqui. Então ele vem um pouquinho, vem meio torto, acaba aqui, depois ele volta. Então eu normalizo isso, eu deixo isso normalizado, né, neutro, para depois poder fazer uma outra correção de cor. E aí, feito o tratamento da pele, agora eu vou pro tratamento das manchas, tá? Então eu posso deixar minha camada aqui normal agora. Aí eu posso criar uma camada de curvas aqui, por exemplo, agora. E aí eu pegar aqui e fazer um ponto aqui no meio, que é o cinza, que eu não quero mexer. Eu posso vir aqui no preto e puxar para baixo. E o branco e puxar para cima. Então eu consegui realçar na minha camada aqui agora tudo que é mancha. E aí eu quero suavizar essas manchas. Tem alguns jeitos, tem algumas formas de fazer isso. Uma delas eu poderia apagar direto na minha camada. Então poderia criar uma camada aqui e apagar. Eu gosto de criar uma camada transparente e aí pedir para o Photoshop preencher ela para mim com 50% cinza, tá bom? E aí eu crio uma máscara nela, né? Seguro o Alt, crio uma máscara invertida. E aí como eu estou falando de cinza aqui, como a minha camada de baixo tem cinza, então eu vou jogar um pouco de cinza por cima dela. E aí eu pego o pincel agora, pincel normal, vou deixar a opacidade dele aqui em torno de 10, 15%. E aí eu vou pintando essa camada de baixo, tá? Eu não vou pintar, por exemplo, aqui o risco que tem embaixo do olho dela. Não vou pintar os cílios, não vou pintar essas coisas. Só vou pintar as manchas que tem aqui no rosto. Eu vou fazer todo esse trabalho aqui para suavizar esses detalhes da pele dela, principalmente aqui no nariz, ó. Aqui na testa também tem bastante. Lembra o que eu falei para vocês, tá? Não é porque tem a ferramenta no Photoshop que você vai exagerar no tratamento, tá? A foto, para ela ser bonita, o teu design para ele ser bonito, ele tem que ser o mais real possível. Ele não pode ter aquela cara de artificial, de manipulação. E o que faz uma foto ou um produto parecer real e ser bacana e ser manipulação é a intensidade com que você trabalha os brilhos, tá? Os brilhos, os contrastes, os efeitos. Se você exagerar muito, ele vai ficar com uma cara de artificial e, consequentemente, ele vai deixar de ser bonito. Então, sempre pensa nisso antes de aplicar um filtro, fazer qualquer tipo de tratamento. Então beleza, eu pintei aqui o rosto dela, o antes e o depois. Suavizei bastante aqui os poros, tá vendo que ela tinha bastante poro aqui, suavizei bastante. Aqui na testa eu vou tirar mais um pouquinho. Para isso eu ativei a minha camada aqui de curvas, tá? Para poder ver o que eu tô fazendo.
acho que eu cheguei num resultado legal. Não é o ideal, tá? Mas pra gente entender como que funciona e como que é o processo, eu acho que já tá válido, beleza? Então eu vou deletar a minha camada de curvas agora. Aqui eu tinha uma camada em luz linear. Porém agora eu tenho duas camadas, né? E as duas precisam entrar em luz linear para poder aplicar o efeito. Se eu aplicar uma e aplicar outra, ela não vai ficar legal. Então eu vou agrupar as duas e vou colocar aqui como alta frequência. E aí eu vou aplicar o filtro de luz linear no meu grupo, tá? E não na minha camada. Então olha a diferença aqui agora. A minha foto antes, sem tratamento, e a minha foto agora com tratamento. Só a camada aqui de ajuste aqui, ó, ela já tirou quase todas as manchas do rosto dela. Tá vendo que ela tá bem lisa, o rosto tem bem pouca imperfeição aqui agora, né? Principalmente aqui na testa, ó, tá vendo? Tinha bastante oleosidade, tinha bastante manchinha. Então eu consegui tirar tudo isso. Como eu tenho a minha camada aqui embaixo, eu posso pegar aqui a cor preta aqui agora. Se eu quiser tirar esse filtro de algum lugar, por exemplo, aqui ele entrou um pouco na sobrancelha dela, eu posso vir e fazer a pintura dele aqui, tá? Tiver afetado um pouco aqui o nariz, consigo vir e trazer um pouco de informação, né? Eu não estou destruindo a minha imagem. Bom, pessoal, então é assim que eu trabalho para fazer a separação de frequência, para poder normalizar a pele da modelo, tá? Depois que eu fiz todas as correções ali, eu faço esse tipo de ajuste para poder normalizar a pele e aí partir para as próximas correções, que é a maquiagem, correção de cor e tudo mais. Espero que vocês tenham entendido como que eu faço, né? Bom, pessoal, então essa é a primeira técnica que eu uso para trabalhar, tá? É uma técnica um pouco mais elaborada. Quando eu preciso fazer uma imagem para um cliente que vai ser remunerado por isso, né? Uma imagem que vai estar no outdoor gigante, vai estar em várias campanhas de redes sociais. Então ela merece um tratamento um pouco mais elaborado. Só que existem casos que você precisa somente tratar uma foto ali para poder postar no Instagram ali rapidinho. Aí não tem tempo para isso, tem que ser feito rápido, né? Para isso existem existem outras técnicas, né? E uma delas que eu gosto de usar bastante, que é uma técnica que não trabalha tanto o detalhe da tua foto, porém ela consegue um resultado um pouco parecido. Aí eu vou duplicar a minha camada original, vou jogar aqui para cima. Então vou separar aqui como alta e baixa, tá? Tem a minha camada original, então vou colocar aqui técnica 2. Técnica 2 ou técnica rápida. Vou duplicar essa camada de novo. Vou dar um Ctrl I para inverter essa imagem. Vou trabalhar aqui com o filtro de luz brilhante, tá bom? Então vou trabalhar aqui com o filtro de luz brilhante. Agora eu vou vir aqui e vou aplicar o filtro de alta frequência nessa imagem. E aí eu posso usar aqui em torno algo de, acho que 24%. Acho que 24% estava legal. Vou trabalhar em torno de 24%. Então a minha imagem está toda estranha, né? E agora eu aplico um filtro de desfoque gaussiano. Quanto mais eu aplicar o filtro, menos eu tenho o desfoque na pele. E quanto menos eu aplicar o filtro, mais desfocada a minha pele vai estar. Beleza? Aqui eu sempre gosto de usar alguma coisa entre 2 e 5. Tá? 2, 3. Aí vocês vão aumentando aqui até ver, né, a hora que aparece os poros da pele. Começou a aparecer, você volta aqui, tá? Então, aqui acho que 2 tá legal. E vou dar um OK. Beleza? Então, tem a minha camada original. E eu tenho uma segunda camada com a minha pele toda desfocada. Então, vamos lá. Feito isso, eu acabei aplicando um desfoque, né, um filtro na minha imagem toda. O que eu vou fazer? Eu seguro a tecla Alt e crio uma máscara negativa em cima dela. E aí agora é fácil, só vir em cima da máscara, clica aqui em cima da máscara, pega um pincel normal, pode deixar a opacidade dele aqui em torno de 10%, e aí a gente vem
pintando a nossa imagem, tá? Vou fazer com o pincel aqui um pouquinho maior para ser um pouquinho mais rápido. E agora é só vir trazendo aquela camada que estava por trás aqui, né? Vim trazendo ela um pouquinho para cá. Vou aumentar aqui para facilitar vocês entenderem. Então, técnica 2. Rápida, né? Técnica rápida. Então, eu tenho aqui a minha primeira técnica que eu fiz, né? Que eu separei as frequências e pintei. E tenho aqui a minha segunda técnica. Limpa também bastante o rosto, tá? Não dá tanta diferença. Porém, como eu disse, né? A técnica de alta e baixa frequência, ela vai deixar o rosto 100% lisinho ali, né? Que você vai fazer na mão. Essa técnica, ela vai meio que igualar tudo ali. Mas, caso você precise fazer isso de uma forma rápida, eu acho que ajuda bastante, tá bom? Acho que é legal explicar essas duas técnicas para vocês. Bom, pessoal, eu acho que é isso, né? Acho que deu para entender como que a gente faz a separação de frequência da nossa imagem. E aí você tem duas técnicas ali para fazer esse tratamento, né? Uma mais rápida, que não vai te entregar tanto resultado, porém vai resolver o teu problema. E uma técnica um pouco mais lenta, porém que vai te entregar um resultado muito mais profissional e muito mais bem acabado. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E na sequência a gente já vai entrar com a última aula, que é a aula de maquiagem aqui, né? Que a gente vai tratar as áreas claras e as áreas escuras, para poder realçar esse rosto aqui agora e essa imagem ficar completamente bonita. Beleza? Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Abraço.